Salve, salve família Vasco Soberana, boa noite pra você. Hoje trazendo mais uma super live pra você aí, torcedor que está aí bem triste com a atuação do nosso São Paulo de ontem. Ontem nós fizemos uma live com o André Dias, o zagueiro aí, tricampeão brasileiro com a camisa do São Paulo. E hoje a gente está trazendo o professor Ney Franco aqui, o último treinador que ganhou uma competição internacional com o São Paulo. E caramba, cara, eu tô muito feliz com essa sequência de lives importantíssimas que o Massa tá fazendo. Boa noite, morcego, beleza, parceiro? Boa noite. Essa live aqui é um oferecimento aqui da Casa de Aposta, Aposta Ganha, tá? Sempre faça aquela fezinha que sempre tem aquela graninha extra. Também vou falar da Pico Esporte, a melhor casa de uniformes que você já viu, tá? Eu garanto pra você que faz muito tempo. Olha que peita mais linda que a Pico Esporte fornece pra gente. Também, drogaria menor preço, tá, pessoal? Caramba, vocês são de Campinas e região, traga aí a sua receita. Tem aí entrega grátis, tem todo o sistema aí. Sebastião Palma entrou, o Carequinha já tá aqui já. Esse menino é um menino de ouro, hein? Também tá aqui aquela enciclopédia, cara. Porque ele sabe tudo exatamente de São Paulo. E eu tive que trazer essa bancada pesada. Tá falando aí com o Franco. Boa noite, Palma. Boa noite. Toda vez que ele liga a câmera, o Palma, ele liga a câmera direcionado para aquele guarda-roupa dele, velho. Não, não, não. Não, não, não. São os estúdios Altieri, cara. Aqui faz parte do. A gente faz novela, a gente faz futebol, a gente faz programa de cozinha, de culinária, a gente faz tudo aqui nos estúdios, viu? Boa noite, Lima. Tudo bem, meu querido? O Palma veio de gala hoje. Pô. Aí, como é que eu tô, velho? Cheguei do trabalho, botei uma camiseta. Olha como é que eu tô, pô. Mas hoje. Bom, primeiro, boa noite, Alisson. Obrigado aí pela oportunidade. Rony Altieri mora no meu coração, meu querido irmão. Gosto dele. Recíproco. Quando o São Paulo dá os vexames de ontem, a gente acaba tendo no Rony um alento, né? Ele fica mais nervoso que a gente. Então tá tudo feito. E o Ney Franco, olha quem tá aí, olha quem chegou. Ney Franco, olha aí, ó, que honra. Alô, Vai, Ney. boa noite. Que honra. Boa noite, Ney. Tudo bem? Vou falar uma coisa pra você. É só live pesada, né, Franco? Humildemente, muito obrigado. É uma honra ter você com a gente aqui. Caramba, por isso que eu trouxe Sebastião Palma e o Roney pra vir aqui, senão eu não ia dar conta de tanta história que você tem pra contar. Ó. Ô, Ney, mas deixa eu identificar, ó. O mais velho, mais acabado é o Rony. Ele é o mais acabado, tá? Senão você não vai saber com quem você está falando. Então, o cara mais velho, mais acabado é o Rony Altieri. Esse cara tá. Não, vou falar. Eu sou mais experiente. Põe experiência nisso. Que fase, viu, Ney? E eu sou o Palma, beleza? Tem que deixar claro aí, porque o cara vai, porra. Prazerão, cara. A minha conexão tá legal? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Tá. Tá ótimo, Ney. Perfeitamente, né? Eu vou chamar você de professor, que é assim que eu trato os técnicos. Eu sou um aspirante a técnico, então eu tenho que tratar. tem que ter respeito com a profissão. Ô, professor, vamos fazer para dar uma quebrada no gelo, né? Eu fiz umas perguntas aqui, mas com certeza vai sair fora um pouco, que tem o Palma e tem o Roney que vai entrar aí na história sua de uma maneira. Você passou por 18 clubes na sua carreira, que eu fiz a computação, que eu posso estar errado, para mais ou para menos, certo? Como que foi a sua trajetória, o seu início? Você sofreu muito? Você teve altos, baixos? Como que foi lidar com uma profissão nova, cara? Olha, para falar da minha profissão do início, eu tenho que voltar bem antes, né? Primeiramente, eu sou formado em Educação Física, né, pela Universidade Federal de Viçosa, né? Eu, como a maioria dos jovens brasileiros, sonhei ser um jogador de futebol profissional, tinha um certo talento na minha região, né? Mas quando eu tirei o terceiro ano, eu estava até fazendo um teste no Tupi de Juiz de Fora, que é um time de Minas, eu passei no vestibular para Educação Física, né?
Então, eu comecei os meus estudos de educação física e depois eu tive a oportunidade de trabalhar nas categorias de base do Atlético Mineiro por 3 anos como preparador físico. Depois eu fui para a base do Cruzeiro, trabalhei 10 anos como treinador. 1 ano como treinador do Sub-15, 5 anos e meio como treinador do Sub-17, depois 3 anos e meio como treinador do Sub-20, né? E nesse período como treinador do Sub-20, em alguns momentos, né, quando o Cruzeiro mudava o treinador profissional até outro chegar, eu, né, cheguei a dirigir o Cruzeiro principal em 7 jogos em campeonatos brasileiros, né, como, né, até chegar o outro treinador, né? Até que em 2005 o Cruzeiro fez um convênio com o Ipatinga e eu fui para o Ipatinga com 16 jogadores do Cruzeiro oriundo das categorias de base e aí iniciei no Ipatinga em 2005 como treinador profissional, né? Não sei se vocês se recordam, foi o ano que o Ipatinga foi campeão mineiro, em cima do Cruzeiro, em pleno Mineirão, né? E naquele trabalho do Ipatinga, aí em 2006, o Ipatinga chegou a outra final do Campeonato Mineiro, né? Mas aí perdeu, a gente esteve muito próximo de um bicampeonato mineiro. E em 2006 também o Ipatinga chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, eliminando equipes como o Santos, né, como o Bragantino, como o Botafogo em pleno Maracanã, o Náutico, né, e fizemos uma semifinal com o Flamengo. E depois dessa semifinal com o Flamengo, né, eu tive um convite, né, de sair do Ipatinga e dirigir o Flamengo, né? Então, meu início profissional foi no Ipatinga 2005. Aí depois tem uma trajetória aí, né, de Flamengo e outros clubes do futebol brasileiro, né? Que legal, que legal. Que bela carreira. Vou passar a vez agora pro Palma. Palma, faz a sua pergunta. Vamos Ney, aproveitar essa live. é muito legal estar aqui com você. Eu o considero um grande técnico, um cara muito inteligente, e você tem uma característica profissional que eu dou muito valor, que é a convicção no seu trabalho, a convicção na forma que você pensa. E eu queria perguntar a você se esse tipo de comportamento, esse tipo de convicção no mundo do futebol, isso te atrapalha ou ele te traz benefícios? Porque a sua carreira é uma carreira vitoriosa. Você chegou à seleção brasileira, sub-20, você foi campeão mundial, você dirigiu grandes clubes. Só que, paralelo a isso, incomoda muita gente, é um mundo onde tem muito ego, onde tem muita vaidade. Como foi para você, um cara com convicções, lidar com esse lado do futebol? Olha, Paulo, eu acho que primeiramente cada treinador tem uma característica, né? Tanto em termos de trabalho como em termos de personalidade também, né? Eu tento transferir, ou tento não, eu transfiro, né, para a minha profissão o que eu sou no meu dia a dia, dentro de casa, com meus familiares, que eu sou com os meus vizinhos, com os meus amigos, né? Eu tento sempre trabalhar com muita clareza, né? E dentro da minha profissão, eu me sinto totalmente preparado para exercer a minha carreira, minha profissão de treinador de futebol, né? Eu já falei da minha passagem, né, pela universidade, né? E também a escola que eu tive trabalhando nessas categorias de base do Cruzeiro. Então a gente tem uma metodologia de trabalho, que é a parte técnica do trabalho, né? Que ela não é diferente de outros treinadores, cada treinador tem uma metodologia de trabalho, né? Mas o lado do comportamento, eu sou um treinador, né, que em alguns momentos você pode ser taxado como um treinador mais passivo, né, que não dá bronca em atletas, porque eu sou mais de uma linha mais, embora eu esteja trabalhando, né, em alto rendimento, em tecnicismo, né, mas eu sou de uma linha bem humanista, então eu gosto muito de estudar o comportamento humano e tento sempre liderar os meus atletas, né, com conversa, né, na persuasão, mostrando um caminho de trabalho. E isso, em alguns momentos dá certo, outros momentos não dá certo, né? O treinador, independente da sua escola ou sua forma de liderar, fica muito dependente de resultados, né? E em alguns momentos esses resultados, em alguns momentos pode vir devido ao trabalho
trabalho do treinador que não está sendo bom, né? Ou em alguns momentos esse resultado não vem também porque o sistema onde você está inserido não te ajuda, não facilita o sucesso de uma equipe, né? A estrutura de um clube com alguns problemas, né? Citando só alguns exemplos, né? Um clube com problemas financeiros, né? Um clube que está disputando uma competição muito grande, tecnicamente exigente e não tem jogadores com capacidade para desenvolver ou estar dentro de uma competição como essa e você, né, em alguns momentos vai ficar para trás porque tem outros clubes com investimento maiores, né? Mas eu tento, né, sempre, né, não sair dessa linha minha, que é uma linha, né? Eu, como qualquer treinador, né, já tive meus projetos vitoriosos e alguns projetos que não deram certo. Então eu procuro não sair da minha linha, trabalhar da forma como eu penso o futebol, né? E dessa forma como penso, né, já eu consegui sair de um curso de educação física, trabalhar em base e trabalhar, né, treinador de Série A do futebol brasileiro. E dentro desses trabalhos, com vitória, né, eu já citei o título aí do Ipatinga, né, mas fui campeão pelo Flamengo também de Copa do Brasil, campeão carioca, né, campeão com Curitiba de Série B, que é uma competição super difícil, campeão com o Botafogo da Taça Guanabara, né? Campeão com São Paulo da Sul-Americana, que é uma competição muito difícil também, muito exigente, com a seleção brasileira sub-20, campeão sul-americano e campeão mundial, além do acesso com o título com o Curitiba em 2010, 2019 também, né, peguei o Goiás numa situação muito ruim dentro da Série B, a gente conseguiu arrancar e terminamos o Campeonato Brasileiro de 2018 com acesso para uma Série A. E como teve alguns projetos também que não deram certo, né? Mas eu tento manter uma linha nas minhas convicções, logicamente trabalhando o tempo todo com a equipe do meu lado, respeitando a opinião das pessoas, conversando com os atletas, né? Mas eu tenho assim mais experiências positivas que negativas no futebol e até por isso, né, que eu consegui passar por esse, né, por essa peneira toda, né, de ser treinador da base e chegar a dirigir clubes grandes como São Paulo, como o Flamengo, como Seleção Brasileira, Botafogo, Cruzeiro, Curitiba, Atlético Paranaense, né, e Goiás. Então é uma carreira que foi feita muito em cima do meu perfil e uma linha que eu tenho a seguir e ela tem dado certo, né? Que bom, que bom. Manda ver o Ronei Altieri. Bom, satisfação estar com o Ney Franco, né? Primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar com o Ney. Eu estou numa sequência aí. A semana passada a gente teve o Zé Teodoro, também falando bastante do trabalho dele no Santa Cruz, como jogador, né? Uma figura ímpar, jogador que também foi do Goiás. Ontem o André Dias aqui no programa com a gente, zagueiro que deixou história no São Paulo, e hoje o Ney Franco, que tem história no São Paulo, né? Então é muito legal a gente poder conversar com essas pessoas. A gente sabe da carreira do Ney, que é sensacional, é fantástica, clubes grandes, essa coisa toda. O Palma vai ficar bravo comigo, mas eu vou fazer duas perguntas pro. Pô, começou. Porque daqui a pouco ele começa a falar, Ney, e ele não deixa eu falar. Então, assim, eu vou fazer duas. Lá. Deixa eu te apresentar. Na verdade, é a minha tia Anunciata. A minha tia Anunciata é uma tia velha, e quando ela começa a falar, ela não para mais. Então, maldade. Esse cara me lembra a minha tia Anunciata. A oposição. Amo você, cara. Amo você, cara. Também te amo. Ney, eu estava fazendo aqui um levantamento, eu já tinha, logicamente, né? A gente sabe da sua carreira, mas não em detalhes, e quando você vem para a live, a gente, logicamente, se prepara um pouco mais. Eu achei muito interessante uma coisa, viu, Ney? Eu não sei se você sabe disso. Você é o 18º treinador da história do São Paulo, tá? Com mais jogos, tá? Então você é o 18º treinador por ordem de jogos. Porém, percentual de aproveitamento, você é o 9º treinador da história de São Paulo. Você está entre os 10 treinadores com melhor aproveitamento na história de São Paulo. Meu Deus, né? Tele Santana, Feola, Muricy, Oswaldo Brandão, né? Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva, que é mineiro, seu conterrâneo também, né? Isso. Então é muito legal. Então você está marcado na nossa história por ter sido campeão e pela sua colocação, que é um ranking que eu levo
importância. Duas coisas para mim. Primeira coisa, o que acontece com alguns treinadores, Ney? A gente sabe do seu talento, a gente sabe do seu trabalho, a gente sabe dos seus resultados, né? Porque está tudo registrado, não tem questionamento disso. Você atuou nos maiores clubes do Brasil, Rio, Minas, São Paulo, Paraná, Bahia, né? Então você se atuou nos grandes centros do futebol do país. Por que chega em determinado momento o treinador passa a não ter mais espaço? Parece isso para a gente, tá? Aham. Você consegue identificar alguns motivos ou um motivo principal para isso, Ney? Ô, Ney, primeiramente é o seguinte, a gente está num meio muito competitivo, né? Se você for observar, nós temos aí uma Série A, né, com apenas 20 equipes e temos uma Série B com Verdade. 20 equipes. Então, basicamente, nós temos 40 equipes do futebol brasileiro, né? Assim, e por uma gama enorme, né, com opção de mercado, com muitos treinadores, né? Agora, ele é um meio, né, que ele muda muito. Hoje, então, nos 5 últimos anos, aí, ou nos 4 últimos anos, ainda abriu né, para os treinadores estrangeiros, né? Hoje, nós, se não me engano, né, nós temos hoje na Série A 10 treinadores estrangeiros dirigindo clubes brasileiros, né? Então aumentou ainda mais a concorrência, né? Mas eu acho que o treinador ele vive muito de momento, né? E cai no esquecimento muito rápido, né? Esse esquecimento em alguns momentos é porque sempre fica a última passagem do treinador em um clube, né? Então eu, no meu caso especificamente, depois de 2015, que eu vi uma sequência de trabalho, né, desde o iniciei na Ipatinga em 2005 até 2015, 10 anos assim trabalhando sem parar. E eu, por opção, né, em 2016, eu mudei para os Estados Unidos, né, e fiquei um ano fora do mercado, né, fiquei nos Estados Unidos com a minha família, por opção. Voltei em 2017 no esporte, fiquei apenas 4 meses no esporte, saí do esporte, a minha família continuava nos Estados Unidos, eu optei para voltar para os Estados Unidos. Em 2017 eu não dirigi nenhum time depois do esporte por opção. 2018 eu vim no Goiás, né? Fizemos uma arrancada na Série B. 2019 eu trabalhei de novo no Goiás, de novo uma boa participação dentro da série A, terminamos em 10º colocado. E agora, 2020 foi um ano que ele foi muito negativo para mim, profissionalmente. E acho que ficou muito marcado negativamente. E a partir desse momento, a gente começa a querer quebrar esse paradigma e querer uma outra oportunidade para voltar. E foi minha passagem pelo Cruzeiro, né? Um momento do Cruzeiro na Série B, um momento muito ruim. Vários treinadores passaram, não conseguiram sucesso, entre o Anderson, o Adilson, o Filipão, o Vanderlei Luxemburgo, né? Eu também, a gente não conseguiu fazer um trabalho do Cruzeiro da Série B para o acesso, né? E depois do Cruzeiro eu saí, fui no CSA, tive uma proposta interessante para ir, de um projeto longo, né, dentro de uma Série B para acesso, mas fiquei pouco tempo no CSA também. Então eu acho que esses 2 últimos trabalhos meus de insucesso, né, ele ficou marcado no nosso meio, né, de futebol, de diretoria, o pessoal conversa, né, e aí agora você fica esperando, né, uma outra oportunidade, né, e eu estou tendo muito critério para pegar o próximo trabalho. Por exemplo, 2022, por opção também eu não trabalhei, porque foi o ano que a minha família voltou dos Estados Unidos para o Brasil. Eu queria ficar com eles em casa, estamos morando em São Paulo, né? Mas a partir desse momento agora, estou olhando com critério as possibilidades de voltar, tentar voltar no clube, que eu tenha condição de fazer um bom trabalho, né? Para mudar principalmente a imagem negativa dos 2 últimos trabalhos, que acaba, né, manchando, né, ou jogando, né, algumas informações no mercado totalmente ao contrário dos números que você tem anteriormente, né? E acaba fica marcado, né? E eu também, né, sou um treinador muito discreto, sou mineiro, não trabalho muito no marketing pessoal. Eu acho que isso também pode ser um problema mais meu, né, de não expor. Por exemplo, você citou alguns números do São Paulo aí que eu nunca explorei, né? Por exemplo, em mídia, né?
E eu confesso que Pois é. eu nem sabia também, né? Então, eu me sinto orgulhoso. E é legal isso quando, em alguns momentos, alguns jornalistas, alguém que está nesse meio de comunicação, né? Vamos falar especificamente do São Paulo. Eu sou abordado em alguns momentos pela imprensa de São Paulo, né? Que fala sobre o meu trabalho de São Paulo em tom pejorativo. Eu tenho uma visão totalmente ao contrário. Eu fiquei um ano à frente do São Paulo com números muito bons, né? Entre esses números bons foi o segundo semestre Pois de é. 2012, né? O segundo semestre de 2012, eu acho que dos últimos anos foi um dos melhores momentos do São Paulo, né? Que foi o ano que eu peguei um clube que tinha acabado de ser eliminado de uma Copa do Brasil, virando o turno do Campeonato Brasileiro. A gente teve a melhor campanha do segundo turno do Brasileiro, com números interessantes, e paralelamente isso disputamos uma Copa Sul-Americana e tivemos a competência para vencer a Sul-Americana, com números interessantes. Entre esses números, um clube que não tomou gol dentro de casa da Sul-Americana foi a equipe que teve a maior goleada na competição. Ganhamos da Universidade do Chile de 5-0 no Pacaembu, né? Na época um time comandado pelo Sampaoli. Eu gosto de citar isso porque o Sampaoli, né, ele é um Claro. treinador, né, hoje mundialmente famoso e tem um mercado aqui no Brasil, e aí em alguns momentos Uhum. eles fazem essa comparação de treinador brasileiro com estrangeiro, e eu falo que a gente já enfrentou, nós já ganhamos, já perdemos também, entendeu? Né? Então, e esses números foram muito bons, principalmente no segundo semestre, né? Então, talvez essa falta de marketing, essa falta de propaganda, talvez me prejudique um pouco na visão que tem fora, principalmente de quem não acompanhou meu trabalho de perto, né? Mas é uma postura que eu tenho, né? E dentro dessa postura eu tenho certeza que a gente vai, daqui a pouco, de novo, estar trabalhando num clube brasileiro, ou na Série A, na Série B, em condições de fazer um bom trabalho de novo e voltar ali na prateleira de cima, como eu estava quando estava no São Paulo, quando estava no Flamengo, na seleção brasileira, né? Então, no Atlético Paranaense, né? Porque o requisito básico eu acho que eu tenho. Estou preparado para ser treinador e acredito nesse potencial. Realmente ter uma oportunidade de novo de pegar um grande clube e desenvolver o trabalho de novo. Só um detalhezinho com relação aos números, viu, Ney? É incrível isso. Mas o seu aproveitamento, e claro, gente, com todo respeito para todo mundo, inclusive para o Ney, o aproveitamento do Ney Franco é melhor que o aproveitamento. Eu estou falando em número de pontos, em número de, né, em percentual de partida, com o resultado que o time tem. Você tem um percentual melhor que Rubens Minelli no São Paulo, grande Rubens Minelli, campeão brasileiro com São Paulo, bicampeão internacional. Você tem número melhor que o Cilinho, cara. O seu aproveitamento no São Paulo, no período que você ficou lá, foi melhor do que o Cilinho no tempo de São Paulo, em termos de aproveitamento, eu estou dizendo. E o próprio Carlos Alberto Silva, você tem mais aproveitamento. Só para citar alguma coisa, e eu acho que o que você falou é muito interessante também, Ney, porque, claro, é uma característica sua, né? Uma característica pessoal. Porque, assim, você tem conteúdo, né, para poder divulgar, para poder, eu digo, fazer a própria propaganda de si mesmo, mas por uma característica pessoal, você entende, né, que não deva fazer isso de alguma forma. Eu acho estranho alguém tratar de maneira pejorativa, como você falou, né? Vou usar a sua palavra, a sua passagem pelo São Paulo, né? Realmente é incompreensível isso. É isso aí. Eu me sinto assim, quando eu vejo, né, as minhas passagens, né, e sempre foram passagens longas, né? Então, por exemplo, o Flamengo. Eu dirigi o Flamengo na época que o Flamengo trocava treinador de 3 em 3 meses. Eu fiquei 1 ano e 4 meses à frente do Flamengo, né? Olha só. Então, e pouca gente sabe disso, né? É um trabalho muito bem desenvolvido, não Pois só em é. termos de título, mas em termos de revelação de atletas, né? Se eu Aí. passar por todo o clube que eu trabalhei, por exemplo, o Flamengo, só para citar um exemplo, o Flamengo eu lancei o Renato Augusto, que hoje está no Corinthians, numa final de Copa do Olha Brasil com só. 17 anos de idade, né? Então, Hum. no São Paulo, né, o Lucas, o grande momento do Lucas foi no trabalho comigo, que ele já tinha feito esse trabalho comigo na seleção brasileira, eu sabia a forma como ele gostava de jogar, e ele no trabalho comigo, a equipe cresceu, e foi um fator determinante para ele nos ajudar numa conquista de Sul-Americana,
e ser negociado também. Então, é um jogador que ele deu um retorno técnico para o clube Verdade. e deu um retorno financeiro. E eu me sinto participativo Financeiro. disso como um elemento, né? Eu não fui o cara que formei o Lucas, mas eu participei em algum momento de uma base para ele trabalhar. Estou citando dois exemplos. Por exemplo, no Goiás, eu peguei o Michael, né, que estava depois foi para o Flamengo, está na Arábia, que agora o Grêmio está querendo. Eu cheguei, o Michael era um jogador que estava lá encostado no elenco em 2018, puxei, era o jogador que veio da várzea, deu uma preparada nele no trabalho de fundamento, no trabalho tático, de posicionamento. Esse jogador foi fundamental para o nosso acesso em 2018 da Série B, né? E depois foi para o Flamengo. Né? Em 2019 fez um baita do Campeonato Brasileiro da Série A com o Goiás, e depois foi para o Flamengo, se destacou no Flamengo, foi negociado também. Então, em alguns momentos, o treinador, a visão que tem do treinador só em termos de título, mas eu acho que essa questão de estruturação de clube, de ajudar na revelação de atletas também, né? É um De papel trazer importantíssimo. receita para o clube. Exatamente. A venda do Lucas, a venda do Michael, que você falou. Pô, o que entra de dinheiro para o clube, né? Renato Augusto. Exatamente. Eu, por ter uma origem, né, na base, né, ter trabalhado tantos anos na base do Cruzeiro, né, uma das coisas que eu mais assim aprecio no meu trabalho e valorizo e que eu gosto de fazer é ter no meu currículo vários jogadores, né, que eu observei, ajustei, né, dentro das camisas que eu tenho de ex-jogadores que me deram, eu tenho uma muito especial que é do Maxwell, que é um lateral esquerdo. Ele fez teste comigo no Cruzeiro, quando ele era sub-17 como atacante. Eu, no primeiro treino, eu puxei ele para lateral esquerdo. Depois do treino, o pai dele veio me questionar: pô, meu filho é atacante, você está colocando treinado lateral esquerdo? Eu falei: não, deixa comigo que eu vi algumas características. Bom, para resumir, é um jogador que foi negociado, jogou só em Na Europa, clube grande. em Barcelona, ele fala isso: Ney, eu e minha família, nós te agradecemos por você ter me mudado de posição. Quer dizer, esse reconhecimento, ele é o que mais que eu tenho orgulho, né, além dos títulos, né, esse tipo de reconhecimento eu acho muito interessante. Legal. Ô, professor, deixa eu perguntar para você. Você é um cara que veio de uma época aí que, tipo, o futebol ele estava latente no Brasil, né? E hoje a gente vê o futebol, ele tá pouco engrenado, cara. Na maioria dos times que a gente vê muitos treinadores que ficam muito tempo e não tem resultado, e tem aquele treinador que chega com bagagem e não consegue dar sequência no trabalho dele que estava em outra equipe. Como que o senhor enxerga o futebol hoje? O que mudou tanto de lá para cá? Eu acho que não mudou nada. Eu acho que a cultura do futebol brasileiro assim, é muito imediatista, né? Então, eu acho que a gente vive o mesmo que a gente vivia 10, 15 anos atrás, né? Vocês podem aí, né, Rony, né, se eu te falar alguma coisa errada também, né? Vocês estão muito tempo no futebol aí. Né, a cultura do futebol brasileiro sempre foi de muita cobrança em termos de resultado. E hoje, para você ser um treinador de futebol, não adianta você conhecer apenas de parte tática, técnica, ter metodologia de treinamento, saber dar um bom treinamento, montar uma equipe, né? Você tem que ter a cabeça também, né, e estrutura psicológica para enfrentar, né, cobranças, né? Então, a única coisa que mudou no Brasil dos últimos anos para cá realmente foi a abertura para treinadores estrangeiros. Já vieram muitos treinadores competentes, né? Como hoje tem o Palmeiras, um treinador muito competente, como teve o Jesus do Flamengo, que ganhou títulos, como tem um treinador do Fortaleza, mas já vieram muitos treinadores estrangeiros também que não deixaram nada no futebol brasileiro, né? E a gente tem alguns clubes, entre esses clubes, né, o Internacional, o próprio São Paulo, já fez algumas tentativas, né, assim, com treinadores estrangeiros que, na minha avaliação, assim, além de não ganhar títulos, não ajudou na revelação de atletas, né? Então, aí é aquele conceito, né?
assim como no Brasil, como lá fora, você tem bons treinadores, como tem treinadores também medianos e treinadores também incapacitados. Eu acho que a grande mudança atualmente realmente é ao mercado estar aberto para o treinador estrangeiro, né, que eu acho que é bom, né, isso faz nós, né, que somos treinadores brasileiros, ficarmos mais atentos, reciclarmos, estudarmos Uhum. mais, aproveitarmos mais as nossas oportunidades quando tiver, né? Então, volta ao que eu falei anteriormente, né? Está mais competitivo hoje o mercado, bem competitivo. Lembrando que nós temos poucas equipes aí na elite do futebol brasileiro para, né, absorver os números de treinadores que nós temos aí à disposição no mercado. Você, Palma. Bom, Ney, vamos lá. Seguindo aqui a nossa pauta, eu quero deixar uma opinião pessoal, tá? Eu não tenho uma impressão negativa em relação ao seu trabalho no São Paulo. Me surpreendi, porque no meio em que eu convivo, né, o seu nome é ventilado com respeito e nunca ouvi dentro do São Paulo nenhum tipo de comentário que não seja positivo, né? Então, até fiquei surpreso, porque até nos amigos que eu tenho na imprensa, quando se fala de Ney Franco, se fala com muito respeito, tá? Então, alguma coisa aí que aconteceu deve ter te levado a ter essa impressão e que eu não tenho. Eu vivo alguma coisa dentro do São Paulo e também tenho muitos amigos aí na imprensa. Então, para mim, Ney Franco é um cara que deixou uma excelente impressão. Eu vou abordar um tema com você que é Rogério Ceni. O Rogério Ceni, dentro do... E eu vou colocar para todos, deixar bem claro, eu estou falando, tá? É a minha opinião pessoal. Rogério Ceni, dentro do São Paulo, ele conquistou títulos, conquistou espaço, só que ele foi, no meu ponto de vista, ele foi uma vítima de algo que corrói o São Paulo e pode ser que até o condene, né? Tomara que não, que é a parte política. Ele começou a ser joguete político dos grupos políticos e o apoio dele dentro do São Paulo passou a ser fundamental para que esses grupos políticos tivessem algum tipo de ganho. Paralelo a isso, foi crescendo, ele foi extrapolando as suas funções, ele foi extrapolando os seus limites, e aquilo que a torcida do São Paulo tem como um grande craque, eu respeito, eu vejo que esse benefício dele como atleta nos trouxe um malefício, porque ele começou a ter uma influência, ele começou a ter ocupar um espaço que não era dele, né? E então a minha pergunta, eu vou dar uma de Rony Altieri aqui, duas. Rogério Ceni. Mas eu só fiz uma, pô. Você Eu anunciei duas, mas eu duas fiz uma só. Você anunciou duas e fez três, tá? Só faltou da receita da caçarola. Você é terrível, você. Rogério Ceni como atleta, como é que é no seu conceito como atleta e a função dele como líder de um grupo? Como é que você analisa o Rogério Ceni como atleta? Mas nesses dois aspectos, dedicado como atleta e como liderança. E segundo, como treinador, tá? Hoje nós todos estamos assistindo, nós estamos presenciando aquilo que o Rogério pode nos dar. Eu não acredito, eu não debito aos maus resultados a situação financeira do São Paulo. Não, porque eu estive em Córdoba, eu vi o que aconteceu com o Del Valle, que tem um orçamento apertado, eu vi com a Água Santa. Então, assim, eu não acredito isso, tá? Mas, ok, então ele como atleta e líder de grupo e ele como treinador, qual seria a sua opinião? Ô, Palma, antes de responder, só quero voltar um pouquinho aí, só para deixar bem claro, em relação ao que eu falei sobre a questão da visão, a gente não pode generalizar, né? Em relação ao meu respeito,
a questão que eu falei do pejorativo. É porque quando você sai de um clube, né, a maioria você sai por falta de resultados. E naquela época eu li muitas coisas em verdades que saíam, né, que influenciaram muito no meu comportamento depois, no meu posicionamento com a imprensa. Mas também já recebi depois disso, né, vários jornalistas me entrevistando, e assim como o Rony mostrando para mim os números meus do São Paulo, né? Então, para não ser injusto, né, com aqueles jornalistas estudiosos que vê os números, que estudam tática também, né, eu queria falar que realmente tem muitos profissionais da área jornalística que aprovaram o meu trabalho no São Paulo e viram números interessantes dele, tá? Só para ressaltar. Em relação ao Rogério, primeiro como atleta, né, é um dos atletas que mais vestiu a camisa do São Paulo, né? Só por esses números já mostra que é um atleta altamente profissional e diferenciado, e além do mais, das maiorias das grandes conquistas do São Paulo, ele praticamente esteve presente em quase todas, né? No tricampeonato, nos campeonatos mundiais, né? Então tem uma história muito bonita, né? E ele, além de jogador, ele sempre exerceu a função de líder, né? À medida que o tempo foi passando, que ele foi, né, tendo mais experiência dentro do clube de São Paulo, ele virou um líder, né? Na maioria das conquistas do São Paulo era o capitão, né? Então tá marcado na história do São Paulo, né? E o cara, para ser líder, tem que ser um cara que pensa, que é inteligente, que sabe de futebol. E como treinador ele está conseguindo transferir isso para o lado de treinador também. Em relação ao treinador, eu acho que já é um treinador, né, no mercado, né, já é um treinador de verdade, né, pelos trabalhos que fez no Fortaleza, com título de Série B e acesso, né, pelo trabalho que fez no Flamengo, né, com título brasileiro. Então, em tão pouco tempo de carreira, o Rogério já tem um título de campeão brasileiro de Série B e outro de Série A pelo Flamengo, né? O trabalho, a passagem do Cruzeiro, como eu falei anteriormente, não foi uma passagem boa, mas você não pode jogar a passagem dele só na conta do treinador, né? E agora, pela segunda vez, tendo essa experiência no São Paulo, que é um clube que ele conhece todos os atalhos, né? E você falou bem, ele é mais do que um treinador no São Paulo, ele realmente, quando o jogador já era assim, é um jogador, é uma pessoa que ele é solicitado politicamente, né, dentro do clube, né? Mas eu acho que tem, né, tudo aí, todo o perfil, primeiramente, de se manter como um grande treinador do futebol brasileiro, né? Porque são momentos, né? Então, esses primeiros trabalhos do Rogério foram muito bem feitos, né? E acho que tem tudo para fazer um bom trabalho na frente do São Paulo também, que é um clube que ele conhece tudo, conhece os atalhos, os trilhos todos, né? E dessa forma que eu vejo aí essa carreira promissora do Rogério como treinador. Bom. Ney, Vai vamos te lá. anunciar. Ney, como é que foi? Ney, começa a falar um pouquinho também da sua vida no São Paulo. Como é que foi o namoro para vir para São Paulo? Como é que aconteceu? Você estava trabalhando? Conta aí para a gente um pouquinho dessa passagem e o que você sentiu, logicamente, né, por poder dirigir o São Paulo Futebol Clube, querido. Olha, eu recebi a proposta, eu estava na Seleção Brasileira Sub-20, nós tínhamos, né, ganhado em 2011, nós tínhamos ganhado o Sul-Americano e o Mundial da Sub-20, né, com a geração espetacular, com o Neymar, Alexandro, Danilo, Felipe Coutinho, o Dudu que está no Palmeiras, né, e alguns jogadores de São Paulo, entre os jogadores Casimiro e o Lucas, né? Eu falei nome de jogador aí, mas com certeza eu esqueci alguém, porque essa geração era muito forte. Então, esse trabalho na seleção brasileira, né, com sucesso, e ter a oportunidade de trabalhar na seleção brasileira com alguns jogadores do São Paulo, eu acho que o meu nome, em algum momento, ele foi ventilado no São Paulo, né? Eu já tinha trabalhado anteriormente, antes de ir para a seleção brasileira em 2010, tinha sido campeão da Série B com o Curitiba, tinha sido atrás campeão também com
com o Flamengo, como a gente já falou. Então, eu acho que o trabalho da seleção brasileira, com conquistas e tendo jogador do elenco do São Paulo comigo naquela equipe, em algum momento o meu nome foi ventilado no São Paulo e em 2012, né, eu tive uma procura através do Adalberto Batista, né, que me procurou, falando do interesse do São Paulo, né? Paralelamente, né, o presidente do São Paulo fez um trabalho também com o presidente da CBF. Na época, tinha acabado de sair o Ricardo Teixeira e tinha entrado o Marinho, né? Então, as coisas se ajustaram lá. A gente estava na véspera de uma Olimpíada para Londres, né? Onde eu iria com o Mano Menezes para a Olimpíada de Londres, mas o São Paulo veio com uma proposta muito boa, que mexeu comigo. Eu já estava um ano e 5 meses à frente da seleção brasileira, e foi desafiador, né? E dessa forma eu aceitei esse convite, né? Para que em 2012, né, na virada ali do semestre, do primeiro para o segundo semestre, eu não me lembro a data certa, né, quando eu fui para São Paulo, mas se não foi no segundo semestre, foi logo no finalzinho do primeiro semestre. Só lembro que já estava virando ali o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Então, eu acho que o convite veio através disso, do bom trabalho realizado na frente da seleção brasileira e, principalmente, por ter, né, no meu elenco, em alguns momentos, alguns jogadores, né, como o Casimiro, em 2011, o Lucas, como falei, tinha também, no ano seguinte, o Rodrigo Caio, que foi um jogador que eu subi no São Paulo também, né, em 2013, né, o Rodrigo Caio zagueiro, né. Tinha um volante, João Smith, que tinha um potencial enorme também, chegou a jogar no profissional do São Paulo, mas jogou por pouco tempo. O Ademilson, atacante também, né, que depois tá no futebol japonês há muito tempo, né? Japão. Então, acho que essa experiência aí, né, em algum momento, São Paulo viu, né, no Ney Franco o perfil para trabalhar no São Paulo. E eu fico orgulhoso de ter passado por esse momento, né? E hoje, né, ter esse título da Sul-Americana no currículo, e, logicamente, que enriquece muito o meu currículo. Bom, professor, vamos entrar num assunto aí que eu acho que todo torcedor tem curiosidade de saber o que realmente aconteceu. Aliás, você foi o último treinador a trazer uma conquista internacional para a gente. Como que foi aquela partida do Tigres, cara? O que realmente aconteceu? O que, caramba, foi um furdunço, não voltaram. Aí, recentemente, eles fizeram uma auê para fazer tentar colocar uma pressão em cima do São Paulo, mas felizmente, né, nos portamos muito bem afora. Como que foi essa final, cara? Jogo de fora, o jogo de dentro? O que aconteceu no Morumbi que eles não voltaram? Olha, primeiramente, é o seguinte, toda vez que me perguntam sobre esse jogo, eu gosto de começar falando, né, pontuar que, primeiramente, todos aqueles fatos que tiveram aquela confusão no jogo, ele não pode tirar o nosso merecimento ou o brilho daquela conquista, que foi uma conquista muito difícil. Você disputar uma Sul-Americana ou uma Libertadores, paralelamente a um Campeonato Brasileiro, é muito difícil. Só um clube estruturado, bem trabalhado, né, taticamente, tecnicamente, com opções para o treinador, que consegue esse tipo de conquista. Então, assim, eu sempre começo falando isso, que a gente estava num momento muito especial. E por estar nesse momento especial, a gente foi coroado com esse título e pegamos, né, quis o destino no final, que a gente pegou um adversário que veio para 2 confrontos, né, querendo usar a catimba argentina, e em alguns momentos isso dá certo contra um clube brasileiro, mas nós nos preparamos, além da qualidade técnica da nossa equipe, da parte tática e física, a nossa equipe estava muito preparada emocionalmente para esses 2 confrontos, né? Embora no primeiro jogo na Argentina a gente teve o Luiz Fabiano expulso, mas o segundo jogo que deu a confusão, a provocação toda partiu do adversário, né? Se você for assistir, eu costumo falar o seguinte: se a gente for assistir esse primeiro tempo e assistir esse jogo hoje como se tivesse o VAR, né? Com certeza o Tigre teria jogador expulso no primeiro tempo. Entre esses jogadores, o lateral esquerdo,
que deu a pancada no Lucas, onde originou tudo. O Lucas sangrou o nariz, para estancar o sangue, botou um algodão, voltou para o jogo, e quando finalizou o jogo, o Lucas tirou esse algodão e mostrou para esse jogador. E aí vem o outro jogador por trás e empurrou. A felicidade que a câmera, né, da televisão pegou justamente esse momento que o Lucas fez esse gesto, que é um gesto simples, cara, não precisa dar pancada, você me deu uma pancada. E ali começou uma confusão. Então, os caras já estavam perdendo de 2-0, nós estávamos ganhando de 2-0 com merecimento, aliás, com 2 golaços, né? Um gol do Lucas, outro gol do Oswaldo, no momento com o Morumbi lotado, muito bonito, né? Essa noite é uma noite que ela não sai da memória, né? Dessas conquistas que a gente tem, que não sai da memória, além do título, é estar dentro do estádio, né? Se vocês não sabem a emoção que é você estar dentro do gramado, participando disso e olhar para aquela arquibancada bonita do jeito que estava. Então, eu acho que esse merecimento não pode tomar da gente. E foi isso que aconteceu. Então, deu essa confusão no campo e depois a gente conseguiu ali, a gente teve nessa confusão o Paulo Miranda expulso e eles tiveram um outro jogador também expulso. A gente contornou. Minha preocupação como treinador é colocar os jogadores para o vestiário para a gente definir uma forma de jogar o segundo tempo. Nós tínhamos muita possibilidade de fazer o terceiro e o quarto gol, né? Eu acho que se tivéssemos um segundo tempo, a nossa festa seria ainda mais bonita, com mais gols, né? Só que aí eles foram para o vestiário deles, cara, e tentaram invadir o nosso vestiário com uma porta que tem de acesso no corredor. Aí os seguranças do São Paulo interviram, né? E o São Paulo, o vestiário, eu não sei se hoje ainda do visitante na época, tinha alguns armários de madeira, eles arrancavam esses armários e iam para cima dos seguranças até chegar a polícia, né? E a gente no nosso vestiário conversando, mas o tempo todo ouvindo aquela bagunça. Em alguns momentos tem uma porta de conexão do nosso vestiário para o corredor próximo do vestiário. Essa porta foi chutada, tentaram arrombar e a gente teve informação que eram os jogadores do Tigre, né? Os seguranças atuaram. Teve um momento que essa porta se abriu, entrou um segurança de São Paulo com o braço quebrado, com a fratura exposta. Aí passou perto da gente aí que a gente percebeu realmente que estava tendo uma batalha ali fora, né? Então, mas aí a gente voltou, né, para o segundo tempo e ficamos lá em cima esperando o retorno do adversário. Vimos a movimentação lá do delegado do jogo, de ter o vestiário do Tigre voltar, do Bandeirinha, terceiro ato e voltar. E aos poucos chegava a informação para a gente que eles não retornariam, né? E teve um determinado momento, eu não sei precisar o tempo que a gente ficou ali no campo, que desceu ali a diretoria da Conmebol, que estava no Morumbi, e foi entregue ali a premiação, né? As medalhas, né? O título, né? E a gente comemorou muito com a torcida. Tiramos um peso das costas enorme, né? Porque o São Paulo ali havia um certo tempo de jejum sem títulos, né? E mais tivemos esse alívio, mas eu confesso que eu fiquei um pouco, comemorei muito, mas fiquei um pouco frustrado, porque eu acho que aquela noite, né, merecia, né, uma final com mais gols, né? E o torcedor merecia, né, um final ali, merecia um segundo tempo, porque a equipe vinha jogando muito bem, né? E a gente, com certeza, a gente confirmaria esse título no segundo tempo, talvez até com um placar maior. Verdade. Bacana. Dá a palma. Aqui é uma curiosidade, né? Eu sou um apaixonado pelo São Paulo e eu torci muito para que desse certo 2 jogadores que esses 2 trabalharam com você. Jadson e o Ganso. Ney, me conta, por que não deu certo? Como não encaixou? Eram 2 craques, né? Você é um cara fantástico, inteligente, conhece futebol pra caramba. Por que você acha que não deu certo esses 2 caras juntos no São Paulo? Primeiramente, os dois tinham as mesmas características, né? Eu trabalhei mais com o Jadson, né? O Jadson, ele fez parte dessa campanha toda que a gente citou aí de recuperação dentro do Campeonato Brasileiro e também da Sul-Americana. E o Ganso já chegou bem no finalzinho ali
dessa temporada para a Libertadores do ano seguinte, né? Teve alguns momentos que a gente tentou colocar os dois jogar ao mesmo tempo, em alguns momentos não deu. Eu tenho que fazer uma ressalva. O Ganso, quando saiu do Santos, chegou no São Paulo, né? Ele vinha se recuperando de uma lesão, né? Então, não, né? Eu acho que isso acabou prejudicando o Ganso um pouquinho na parte física, né? Então ele entrava em alguns jogos, né? Ainda com a intensidade um pouco baixa, né? Mas na realidade, em alguns momentos, né? Eu como treinador, né? O Ganso teve muitos jogos que entrou jogando, mas comigo a maioria dos jogos ele ficou no banco de reserva, muito em detrimento da utilização do Jadson, porque praticamente a minha forma de jogar estava praticamente jogando com meia centralizado. Em alguns momentos eu fazia esse meia com o Jadson, e quando o Ganso jogava, eu botava o Ganso centralizado e empurrava o Jadson um pouquinho para a lateral do campo, né? Mais ou menos como um Everton Ribeiro joga no Flamengo hoje, como um Arrascaeta joga no Flamengo hoje, jogar um pouquinho mais do lado do campo, né? Isso, em alguns momentos, acabava prejudicando o Jadson e, ao mesmo tempo, né, chegou um momento que eu tinha que definir por um ou por outro. Então, teve alguns jogos que entrou o Ganso, mas a maioria dos jogos, né, comigo, jogou mais o Jadson. Então, eu não tive uma experiência, assim, de muitos jogos com os dois jogando juntos, né? Depois, eu não sei se isso aconteceu, né? Mas comigo, o que pegou mais era a estrutura tática da equipe, né? Naquela forma de jogar, a gente tinha apenas esse meia de ligação e no momento lá o Jadson estava numa situação melhor. Bacana. Muito legal, muito legal. Posso ir eu? Vamos lá. Opa, Essa pergunta do Palma foi boa, hein, cara? Eu não estava esperando essa pergunta, não, hein? Isso daí é gol de sem pulo, pô, de fora da área. Porque me fez lembrar justamente daquele questionamento todo que existia na época com relação aos dois meias, né? E foi legal escutar o Ney explicando, né? Com os detalhes técnicos, essa participação dos dois. Porque Ô, Ney, ele só me elogiou, Ney. Ele só me elogiou que vai fazer 5 perguntas para você agora. Deixa eu só concluir. Eu não sei se vocês lembram da estrutura da nossa equipe. A gente jogava com 2 volantes, né? Que era o Wellington e o Denilson, né? Tínhamos ainda a opção do Casemiro e do Maicon, né? E a gente usava 2 homens de beirada de velocidade, o Lucas aberto na direita e o Oswaldo aberto na esquerda, com o atacante centralizado, que era o Luiz Fabiano. E a equipe se ajustou com o meio de ligação, que era o Jadson, né? Então, esses números que a gente teve no segundo semestre de 2012 foi com essa estrutura, né? Então, em alguns momentos, né, ali eu tinha que definir entre o Jadson e o Ganso, né? E comigo o Jadson acabou jogando mais, porque estava num momento bom, e o Ganso também tinha recém-chegado do Santos, estava um pouquinho sem ritmo de jogo e vinha de uma lesão também, né? Beleza. Muito bom, muito legal. Alguns dados ainda do Ney. Com o Ney Franco, nós metemos 5-1 no Vasco, 3-0 no Palmeiras, 3-1 no Corinthians, 4-1 no Flamengo e 4-0 no Botafogo do Rio de Janeiro. Só alguns números do Ney, né? Como ultimamente a gente não ganha mais jogo. Né? O ano passado, por exemplo, só ganhou do Santos. No brasileiro inteiro, nós só ganhamos do Santos, como dos times grandes considerados do Brasil. Mas, enfim, é um outro detalhe. Ô, Ney, eu conversei já com alguns treinadores aqui, né? O seu Minelli, o Estevam Soares, o próprio Zé Teodoro. Eu nunca perguntei isso. A primeira vez que eu vou perguntar, vou aproveitar você agora que eu me lembrei disso daí. Eu estava assistindo o Fla-Flu no domingo, e não é só de agora, tá? Uma opinião minha, claro, de um leigo que assiste um jogo como um torcedor. E para mim é o seguinte, eu não vou nem discutir o trabalho do Vitor Pereira, não vou entrar no mérito da questão. Só que para mim ficou muito evidente, e tem sido evidente, já tinha sido evidente lá no Mundial que o Flamengo disputou, depois para mim ficou muito evidente nas últimas partidas do Campeonato Carioca, na Libertadores, na estreia do Flamengo, e domingo foi o pingo no i que faltava, a cereja do bolo. Dos jogadores quererem derrubar descaradamente o treinador, porque não é possível
o Flamengo se arrastar em campo como se arrastou no domingo. Eu queria saber de você o seguinte, Ney. Jogador derruba treinador? Existe? Isso é um folclore ou isso é concreto? Boa. Olha, Rony, eu acho que assim, eu acho que não existe um movimento de jogador, né, para derrubar um treinador. Eu acho que existe em alguns momentos algum treinador. Vamos pegar esse caso do Vitor aí. Chega um momento que o treinador ele está desgastado, né, porque os resultados não entram, não encaixam. Dentro desses desgastes, o treinador começa, em alguns momentos, querer mudar a equipe. Então, eu acho que gera, em alguns momentos, uma insatisfação dentro de um elenco, mais uma insatisfação, assim, talvez de o jogador perder um pouco de concentração em treinamento, perder no jogo, não treinar com empenho, né? E isso, né, num alto rendimento, ele faz diferença. Quando você pega um Fla-Flu com o Fluminense totalmente mobilizado e um Flamengo com todos esses problemas, né, de passar semana, todo mundo falando que o treinador está na corda bamba, vai cair, e realmente o treinador mudou, fez muitas mudanças, né? E as informações que chegam são mudanças assim, sem treinamento, né? Então a gente não sabe os desgastes que isso provoca, né? Mas assim, eu particularmente, eu nunca vivenciei de estar no grupo, todas as quedas minhas, por exemplo, eu saí como treinador, foi muito em função de resultado, assim, de sair de uma competição, por exemplo, o meu desgaste no São Paulo foi a gente disputar uma Libertadores em 2013 e a gente ser eliminado pelo Atlético Mineiro nas oitavas de final. E um clube grande como o São Paulo, quando você é eliminado de uma Libertadores, né, a cobrança ela vem muito forte, né? E você tem que ter uma força. Aí você vai para campo, trabalha, e se os resultados não vêm de imediato, né, essa troca ela acontece. Não é só com o Ney França, com qualquer treinador. Então, eu acho que nesse caso específico, o Flamengo veio numa sequência de desclassificações, né? Outra coisa, antes da chegada do Vitor, a troca do treinador também, muito questionamento, né? Não só da imprensa, né? Porque saiu um treinador que estava fazendo um trabalho muito bom com conquista. Ninguém entendeu essa troca, essa saída do Dorival para trazer um treinador que, assim, me desculpa, eu não conheço muito bem o currículo dele. Pelo menos teve uma experiência no Corinthians, com um time muito bom na mão, e entendeu o tempo todo que o Corinthians não tinha elenco. Aí você olhava o Corinthians, você tinha Cássio, você tinha Fagner, você tinha Renato Augusto, né? O Gil, zagueiro, né? Era um elenco muito qualificado, o Roger. mas passou o Roger, mas passou o tempo todo pregando que é um clube que precisava de elenco. E a torcida comprou essa ideia e depois pede ainda para sair. Então, quando ele chega no Flamengo, junta essas duas coisas, a forma como ele saiu de um grande clube do futebol brasileiro e a forma como ele chega no outro, tirando um treinador para absorver. Então, ficou praticamente assim, um profissional que ele dependia muito do resultado imediato. Aí vem uma eliminação precoce no Mundial, né? Vem os títulos perdidos, né? E culminou nesse último título aí do Campeonato Carioca, que fica... e você percebe, realmente, esse último jogo, assim, eu trabalhei no Flamengo, é impressionante o volume de jogo que o Fluminense teve e a apatia que o Flamengo estava dentro de campo. Agora, eu não sei, né? Eu não creio que jogadores nesse nível, né, perdem uma final para derrubar um treinador. Eu acho que foi o trabalho, né, esse acúmulo de um mau trabalho em 15, 20 dias, talvez com treinamento sem qualidade, com a cobrança exagerada, né, fez com que o Fluminense, mais focado em treinamento do Diniz, né, chegasse a atropelasse o Flamengo, né, nesse último jogo do Carioca, que foi 4-1, poderia ter sido até mais. É bom escutar o Ney falar isso, porque é um mito do futebol, e o Ney sabe, né, que muita gente fala isso, né, o jogador derrubaram, os jogadores derrubaram, e é legal escutar do Ney Franco também, com essa riqueza de detalhes e essa sinceridade. Só um detalhezinho do que você falou, viu, Ney? Antes a gente cobrava, toda a estrutura de São Paulo cobrava uma eliminação na Libertadores. Hoje os caras nem ligam se não for para Libertadores. A gente fica à vontade. Não quer ir para Libertadores, não vai. Não quer disputar título, não disputa. Olha, até isso, quando o Ney falou, eu falei, cara, que diferença. Hoje em dia a gente nem lembra mais que tem Libertadores. Com você, meu irmão Alisson. Ô, Rodney,
Os caras ganham folga pela eliminação do Água Santa. Tá feia a situação. Exato, ganha folga. 3 dias de folga para recuperar. Ô, professor, entrando no assunto de técnico, você já foi técnico da seleção sub-20, né? Do Brasil. Como que o senhor vê esse boom em cima dos estrangeiros, cara? O senhor vê que hoje o celeiro dos treinadores brasileiros não tem capacidade de assumir a seleção brasileira? Olha, eu acho o seguinte, a pressão para um treinador estrangeiro na seleção brasileira está muito forte, né? E aí, em alguns momentos é colocado alguns nomes de treinadores com sucesso lá fora, né? Mas eu acho que isso vai ser inevitável. Mas eu vejo no Brasil vários treinadores, né? Ou treinadores em condições de desenvolver um trabalho da seleção brasileira, né? Tanto que os nossos títulos mundiais foram todos com treinadores, né? O único problema é que aqui no Brasil, quando você ganha um título, né, o treinador ele fica em segundo plano em prol do talento do atleta. Foi assim em 70, o Zagallo fez um baita de um trabalho como treinador em 70, mas quando você vai falar da seleção de 70, a gente, né, merecidamente fala-se de Tostão, de Pelé, de Jairzinho, de Clodoaldo, do Piazza, né, do Gerson, né, e muito pouco se fala do ajuste tático que o Zagallo fez com aquela seleção. Estou citando só um exemplo, né? Se aquela seleção ela fosse uma seleção europeia, com aquele tipo de título, esse treinador com certeza teria vários livros escritos sobre eles, né? Porque isso é normal na Europa, né? E aí você passa pela conquista também do Filipão, a conquista do Parreira também, que foram duas equipes que taticamente estavam muito bem, né? E existe agora, e lá fora, o conceito do treinador brasileiro é isso, que infelizmente ele chegou no Brasil também, que o Brasil só ganha as competições internacionais por causa do talento dos atletas, né? Eles nunca dão mérito ao trabalho de um treinador. Então eu citei 3 títulos mundiais de trabalho muito bem feito, né? Como foi com o Tele Santana, como foi campeão mundial com São Paulo, um trabalho muito bem feito também, né? Então eu acho que tem treinadores, e se futebol é momento, né? Você tem o Diniz hoje, que poderia pegar uma seleção brasileira. E o problema dessa palavra, um momento, ela é ruim, né? Que você pode, há 1 ano atrás, tinha vários treinadores brasileiros fazendo um trabalho bom que poderia ser na seleção brasileira. Mas eu acho que hoje, muito em função desse insucesso da seleção brasileira, né? E do futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, tem vários estrangeiros, e me parece que essa experiência vai ser feita na seleção do Brasil. A gente torce, né, que se vier, que tenha sucesso, né, porque a gente está falando do futebol brasileiro, né, mas eu vejo muitos treinadores aqui, né, e hoje sim, que poderia estar aí nessa função de treinador. Palma. Ney, deixa eu te falar, eu não gosto, não vejo com bons olhos um técnico estrangeiro dirigindo a seleção brasileira, não gosto. Eu acredito que esse ganho de espaço que técnico estrangeiro teve no Brasil demonstra o descaso que a CBF tem em relação à escola para técnicos. Para você ter uma ideia, Portugal tem 34 escolas formando técnicos, tá? E aqui no Brasil, eu tenho vários amigos, né, que a gente está, inclusive, tentando até trazer de volta para o São Paulo, na base, por exemplo, e o empecilho que tem para o cara estudar, para o cara obter os certificados, é difícil, é caro, é absurdo isso. Então, assim, eu sou um cara muito descrente da qualidade dos dirigentes, tanto de clubes, né, quanto de... E o Rogério Caboclo era meu amigo pessoal, e veja só no que deu lá tudo aquilo. Então, eu não gosto, eu acredito que a gente está assistindo o desmantelamento do futebol brasileiro, né? Você citou, e é gostoso conversar com você, cara, porque você tem uma visão de futebol fantástica. Você citou Zagallo em 70. Gente, se você tiver o prazer
prazer de assistir aos jogos, de todos os jogos da seleção em 70, vocês vão ver que já existia um segundo volante que vinha armar o jogo, que era o Gerson, cara. Simplesmente isso. Você entende? Então, o Zagallo já dava show em 1970. E o que nós evoluímos de lá para cá em comparação com o futebol europeu? O que nós evoluímos nós não evoluímos nada. E os caras vieram em cima porque nós paramos no tempo, né? Talvez mais preocupados, isso sou eu falando, tá? Mais preocupados com alguns interesses mais pessoais, de ganhos paralelos, do que realmente o interesse no futebol. É inadmissível o Brasil ter a formação de técnicos que tem, e Portugal ter 34 escolas. É terrível isso. Então, só deixar bem claro, eu não gostaria de ver um técnico estrangeiro que não conhece a nossa raiz, não conhece a característica da gente, sabe? E também eu entendo que o mundo é globalizado e que existe o fator de dinheiro, né? Nós somos aqui um país de terceiro mundo, não dá para competir financeiramente com nenhum clube da Europa, né? Então, os craques, eles saem cada vez mais jovens daqui e vão perdendo um pouco da característica do futebol brasileiro, que é maravilhosa, vão adquirindo uma característica do futebol europeu, que, ok, não é tanto problema, mas vai perdendo o referencial de craque aqui. Aqui, quando eu jogava bola na rua, lá na Moca, eu era o Pedro Rocha, era o meu referencial. Tinha os caras lá que eram o Rivelino, hoje quem que eu vou ser? O Luciano? Não vou não, cara. Desculpa, mas vou ser o Luciano, não. Então, só para deixar claro que eu particularmente não concordo com isso. Como é que você vê a atenção que a CBF dá à formação de técnicos aqui no Brasil? Ô, Paulo, assim, melhorou. Tem muito que melhorar ainda. Por exemplo, hoje a gente tem um norte, né? Se hoje chegar um adolescente de 17, 18 anos perto de mim, como que eu faço para ser um treinador de futebol? Hoje tem um caminho. Há 10 anos atrás não tinha, né? A gente sabe como forma um médico, você para ser um médico, o caminho que você tem que seguir. Para você ser um dentista, um jornalista, qual o caminho para seguir? No futebol não tinha isso, né? No futebol você era um ex-atleta para ser um treinador, ou algum profissional oriundo da educação física, né? Hoje, pelo menos, a gente já tem uma linha que, para você ser técnico no Brasil, né? Além de um curso superior, você tem que passar pelos cursos da CBF. Isso, pelo menos, dá um norte para se tornar o treinador. Agora, existem os questionamentos, né? Do limite de vagas desse curso e principalmente dos valores que eles são cobrados, né? Então, hoje, assim, são valores muito altos e não é apenas uma licença. O cara tem que começar lá na licença D, C, B, até chegar a A, né? E depois tem a PRO ainda, que te dá o direito, né, a certificação para você dirigir as equipes do futebol brasileiro em competições internacionais. Então, para você passar por todo esse processo, é um custo muito alto dentro de um país onde a economia, né, e quem está trabalhando no futebol talvez não tenha condição de realmente fazer esse curso. É comparativo a quem quer fazer um curso de medicina em universidade particular, que está pagando aí R$10.000 por mês. São poucas famílias brasileiras que têm condição de fazer isso, e a gente transfere isso também. Mas eu acho que já foi dado o primeiro passo, eu acho que é um trabalho da CBF agora a ampliar esses cursos e trabalhar, né, ou diminuir, né, esses valores, né? E uma das queixas que a gente tem da CBF é o seguinte: hoje, qualquer treinador que tenha certificação lá fora, ele vem aqui e tem o direito de trabalhar. Eu, por exemplo, sou um treinador pró da CBF. Se eu for trabalhar em Portugal, eles não me deixam trabalhar em Portugal. É verdade. Então, isso é um problema que a gente está lutando. Nossa certificação, ela não é reconhecida na UEFA, né? E mais do que isso, né? O Brasil chegou a perder espaço em alguns pontos do mundo, né? Que a gente fala o futebol periférico na Ásia, no Japão. Em alguns momentos foram alguns profissionais da Europa trabalhar nesses lugares e acabaram entrando nas federações exigindo também do treinador brasileiro
é uma certificação europeia, o que limitou muito a entrada de alguns brasileiros até no mundo árabe. E agora isso mudou, já existe agora um reconhecimento na Arábia, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eles eles não aceitam a certificação brasileira, né? Que é um absurdo, entendeu? Então é uma luta que a gente está tendo com a CBF aí, mas está sendo uma luta árdua, né? Então é um espaço que o treinador brasileiro está procurando também até para conseguir, né, o espaço lá fora também, né, ter os mesmos direitos que os estrangeiros têm no Brasil. A gente gostaria de ter esses direitos lá fora também, e a gente tem capacitação para isso. Bacana. Muito legal. Antes de passar a bola para o seu, Rony, só cumprimentar o que o professor falou. É engraçado, né, que eles colocam empecilhos em campeonatos, eles colocam empecilhos em treinadores, eles levam os melhores jogadores nossos e eles complicam toda a parte sul-americana, né? É incrível como que os caras tentam ferrar o futebol sul-americano. É demais, cara. Se você me permite, Alisson, eu não vejo desse jeito, cara. Eu vejo que nós paramos no tempo mesmo, né? O futebol brasileiro parou no tempo, o futebol brasileiro não acompanhou. O Ney com certeza sabe do porquê que a gente não consegue ter as certificações para poder atuar em outros mercados. Você vê o treinador argentino atua nos outros mercados, um grande número de treinadores, né? E você vê a gente, é o que o Ney está falando, a gente tem que trabalhar, pressionar e tentar com a CBF para conseguir, né, arrumar esse espaço, cara. É um absurdo isso daí, né? O futebol brasileiro que sempre foi... Na realidade, o Brasil ele perdeu muito, né? Eu não quero aqui discutir a qualidade, por exemplo, do Ricardo Teixeira, mas o Brasil perdeu muito politicamente, né? Depois que teve todos esses escândalos, né? E que foram, né, escândalos terríveis na CBF, da FIFA, né? Politicamente, isso mexeu com a estrutura não do Brasil, mas também do futebol sul-americano, que perdeu muita força dentro da FIFA, né? Então, hoje, politicamente, me parece que está recuperando aos poucos, mas a força que tinha uma AFA, né, que é da Argentina, na FIFA antigamente, juntamente com a CBF, que quando os dois juntavam aqui na América do Sul, a América do Sul ela tinha uma representatividade muito grande na FIFA. Ela se perdeu um pouco, né? Com essa sequência de escândalos que teve onde estavam, né, a CBF e a AFA também nisso. E com isso, né, logicamente que para os treinadores ainda ficam mais fragilizados ainda dentro dessa estrutura que não tem ninguém para lutar por eles lá fora, né, para que isso possa ser imposto dentro da FIFA ou dentro de uma UEFA, por exemplo, né? Ô Ney, legal. Vocês estão organizados? Vocês têm alguma liderança para buscar melhorias dentro da própria CBF? Como é que vocês técnicos estão organizados para enfrentar isso? Olha, foi criado agora há 5 anos atrás a Federação Brasileira de Futebol de Treinadores, né? Tem pessoas à frente desse trabalho, entre eles tem o Zé Mário, que é o presidente, que é o ex-jogador do Fluminense, que foi por vários anos treinadores também, teve uma história bonita no mundo árabe, né? Por trás tem o Dorival, tem o próprio Mancini também, que é um profissional atuante nessa área, né? Tem o Palmieri, que é ex-goleiro do Palmeiras também, ele faz parte de um grupo de assessoria de marketing, né? Então a gente tem conseguido aí, e uma das coisas que foi interessante do curso da CBF, né, além da reciclagem, da aprendizagem, é que esse curso também ele começou a dar oportunidade de um encontro entre os treinadores, coisa que era raro antigamente. Um treinador conversar com o outro antigamente era uma raridade, né? A não ser que você fosse muito, muito amigo. Esses cursos da CBF também está dando essa oportunidade de encontro, de troca de informação, né? E com isso, né, criou-se, né, essa federação e aos poucos a gente está conseguindo, né, tentando algumas coisas aí, né, tanto do governo como dentro da CBF também,
mas a luta é uma luta muito, muito grande, muito árdua, né? Perfeito. Vai lá, Ronei. Vamos lá. Ô, Ney, você foi um cara que trabalhou muito com a base, né? Desde a sua origem, quando você fala do Atlético, de Cruzeiro, né? Enfim, fez um trabalho sensacional, seleção brasileira. Eu acho que você pegou uma das últimas gerações que a gente poderia chamar de ouro, em termos de base, com a seleção, né? Você conseguir juntar Casemiro, Neymar, Lucas, tudo no mesmo time, realmente, eu acho que foi uma das últimas gerações aí que a gente viu. Eu estava assistindo uma dessas partidas que está tendo, acho que é sul-americano, Brasil-Equador, sub-17 ou sub-20, acho que é sub-17. O Brasil estava ganhando de 2-0 e a molecada começou a dar toquinho de lado, começou a fazer gracinha. O Equador, em 5 minutos, quase vira o jogo 2-2. Por que eu estou falando isso? A gente tem a ideia, eu vejo muito pelo São Paulo, que o jogador, né? Outro dia eu estava conversando com o Zé Sérgio sobre isso, o Zé Sérgio até comentou comigo, ele falou, Rony, os caras não comem mais grama, os caras não passam mais dificuldade, os caras não têm adversidade, o cara tem um empresário, tem um carrão, tem salário. Então, assim, o moleque ele já acha que ele é, né? Que ele não precisa treinar, que ele não precisa aprender mais, enfim. A gente está com uma geração extremamente mimada. Eu estou dizendo da visão da gente como torcedor, tá, Ney? Você é o treinador, você que conhece aqui do assunto. Se você vai fazer um paralelo, o Brasil, ultimamente, a gente está perdendo para a Bélgica em Copa do Mundo, a gente está tomando 7 da Alemanha, a gente está perdendo para a Croácia em Copa do Mundo, né? A gente tem acompanhado aí as desclassificações do Brasil, enfim. O jogador brasileiro já não me parece mais tão em alta como antes era. O jogador que ia jogar na Itália, o jogador que ia jogar nos outros. Enfim, você vê realmente, o Palma colocou a questão do treinador, eu estou colocando a questão do jogador, tá? A gente está vivendo uma dificuldade muito grande com relação a isso. Eu acho que vai um pouco ainda da empáfia ou da soberba de que o Brasil o Brasil tem jogador pra caramba, o jogador é bom, o jogador é brasileiro. Eu acho que na realidade isso já não está acontecendo mais quando a gente faz os comparativos com os outros países. Como é que o treinador Ney Franco enxerga isso? Olha, é bem colocado, Rony. Primeiramente, realmente mudou muito o perfil do jogador brasileiro, né? O primeiro detalhe, né? A gente é de uma geração, né, que você, quando garoto, ou você sonhava em ser jogador de futebol num grande clube brasileiro, né? Então, quem era um garoto mineiro queria jogar no Cruzeiro, no Atlético, aqui em São Paulo, São Paulo, Palmeiras, o Corinthians, Rio Grande do Sul. O seu sonho é chegar a jogar no grande clube brasileiro, né? Hoje, isso mudou muito. Hoje, os clubes apenas servem como trampolim que o mercado está lá fora. Hoje, um garoto com 10, 11 anos, se começa a jogar bola, o sonho dele não é nem jogar eu te falo em algum momento, não é nem seleção brasileira, é jogar no Real Madrid ou jogar no Barcelona. Isso já começa a criar uma cultura, né, de individualismo, né? O jogador começa a ir para um clube e para o treinador a grande dificuldade na formação desse atleta, ou até jogando profissionalmente em alguns momentos, dependendo do jogo televisionado, em alguns momentos o jogador sai da característica coletiva e quer jogar mais na parte individual para ser visto, né? Mas vamos voltar para a formação. E na formação, né, aliado a isso, né, hoje um jogador com 12, 13 anos ele já tem um empresário. E o grande objetivo do empresário e do jogador, além de jogar, se firmar no clube, ele vai pensar logo numa negociação, né? Então, o jogador, geralmente, no Brasil hoje, ele nunca trabalha mais focado no clube. Ele sempre trabalha com o objetivo de estar, né? Que é legal, é um sonho, mas em alguns momentos, um jogador hoje, que ele tem um certo talento, se ele na base, ele por algum motivo não for relacionado para o jogo, ou não achar que é titular e fica no banco, ou é titular e é substituído com frequência, esse jogador ele acaba em alguns momentos criando alguma situação de sair desse clube para ir para o outro clube. Então, assim, está um meio muito difícil para você fazer essa preparação dos atletas. E com isso cai a performance, cai a qualidade técnica, né, das equipes, né? E acaba ficando muito jogador para trás nessa formação, né? E
eu acho também o outro perfil, esse lado psicológico, né? Antigamente, realmente, o jogador ele usava o futebol como ascensão social, né? E passava em cima de tudo, né? Passava em cima de todas as barreiras para conseguir hoje. Hoje, acho que hoje o jogador ele é mais frágil emocionalmente, né? Ele fica mais baqueado, ele se entrega mais rapidamente na formação, né? E com isso acaba. O Brasil ainda, eu acho que o Brasil, como a Argentina, ainda continua sendo aí os países ainda que mais revelam o que exportam os jogadores, né? Não sei se é só pela qualidade técnica, também devido às questões econômicas, né, da América do Sul, né, que realmente a nossa moeda ela é muito fraca, né, as moedas lá de fora, né, não é só europeia, né. Então hoje você tem jogador aí que sai daqui com 16, 17 anos e não é nem formado no Brasil e está lá fora, né, porque isso também acaba atrapalhando na formação dele aqui dentro, né? Muito legal. Ô, professor, já vou começar a fazer lobby para o seu retorno ao São Paulo, viu? Eu, como torcedor, eu tô sem cabelo, na boa mesmo. Eu tô Olha o sofrendo. Palma, ó. Olha a situação do Palma. Olha lá, olha lá. Eu vou fazer, com todo o respeito ao Rogério Ceni, eu quero que o senhor volta a treinar o São Paulo, porque faz 1 ano e meio que eu não tenho treinador do São Paulo. Vou perguntar para você, você conhece o elenco do São Paulo? Vai ser a última rodada de perguntas, sei que já está saturado para você. O senhor conhece o elenco do São Paulo? O senhor conseguiria fazer esse elenco jogar? Eu sei que você conseguiria. Olha, só, primeiramente é o seguinte, é um tema muito complexo para mim, cara, porque a gente está falando de um grande clube que tem um treinador, né, que é o Rogério, trabalhei com ele, então é complexo. A única coisa que eu posso falar é o seguinte, o São Paulo ele tem um elenco qualificado, não vou aqui especificar, né, tem um baita do goleiro que é o Rafael, só para começar, até chegar lá no Caleri, que é um baita do atacante, mais opções de Luciano, de Alisson, né? Mas eu não vou detalhar muito nisso, não, né? Mas eu acho que é um clube, né, que tem todas as condições para chegar mais uma vez a uma final de Sul-Americana, como chegou ano passado, e de repente ter uma eficiência maior, não vou falar nem a palavra sorte, não, uma eficiência maior na final, né? Então, e eu acho, né, que de vez em quando, é muito difícil a gente falar de um clube quando você não está lá dentro. Mas é um clube, né, que é estruturado, né, pode estar passando por um problema ou outro, mas está em toda uma estrutura, né, física, né, de campos, de centro de treinamento para desenvolver um bom trabalho, né? Então, eu acho que o São Paulo tem tudo aí para ter uma boa temporada. Vai lá, Palma. Não, é muito legal, né? Quando você pega uma pessoa preparada como o Ney, um bom mineiro, né? Bom mineiro. Eu sou muito amigo do Palinha e o Palinha, o Palinha é um bom mineiro também, só que o Palinha não é tão educado como você, viu, Ney? Palinha é gente boa, Palinha é gente boa. Então, o Palinha, se você dá um microfone para ele, tem que segurar o Palinha, né? E ok, né? Bom, a pauta aqui esgotou. O que ficou para mim é só uma curiosidade, né, Ney? Você trabalhou no São Paulo com o Juvenal Juvencio como presidente. Aham. Eu sei da interferência, não só no São Paulo, mas em todos os times aqui no Brasil, pelo menos, né? Que essa parte política tem, e o Juvenal, ele era um cara que tinha uma característica dele, né? Como é que foi trabalhar com o JJ, ô Ney? Olha, foi uma experiência muito boa. Eu, assim, a minha convivência com o Juvenal, nos momentos que a gente teve juntos, foram muito boas. É um cara, né, capacitado, mas eu já peguei o Juvenal no momento assim que ele não ia muito ao CT, né? Ele ia esporadicamente, né? Já estava passando já por alguns problemas de saúde, mas assim, os momentos, né, de convivência que eu tive eles sempre foram muito positivas, né? Desde a minha contratação,
nos momentos, né, de vitória, sempre do lado ali. Passei por alguns momentos de turbulência antes de sair do São Paulo, que ele tentou corrigir a rota, me chamou, conversou, a gente conversamos na mesa com ele, assim, uma conversa franca, de olho no olho, né, sem cobrança, né, dando as opiniões dele, eu ouvindo, né, porque a gente trabalha no meio do futebol em alguns momentos com pessoas que há muito tempo estão no meio do futebol, e a gente não é o dono da verdade. E em alguns momentos você conversa com a pessoa, você aprende, você filtra o que você acha que é certo, o que não é. E eu tive alguns momentos, né, assim, umas 3 reuniões muito boas com o Juvenal, inclusive até a reunião que eu fui desligado do São Paulo foi uma reunião cordial, sem problema nenhum, né? Então, sim, foi uma experiência muito boa de ter trabalhado com o Juvenal, né? Não tem queixa nenhuma contra o presidente e também com o Adalberto Batista, que era o diretor de futebol na época, né? Então, eu não tenho nada a reclamar do São Paulo, que me ofereceu com estrutura e também na parte política, na época, me deu toda a força para desenvolver meu trabalho. Vai lá, ô Ronei. Uma curiosidade também, Ney, você trabalhou um tempinho na Chapecoense. Como é que foi? Eu não estou falando nem em termos de resultado. Como é que é chegar na Chapecoense? Como é que o clima, alguma coisa mudou da Chapecoense depois do que de tão terrível aconteceu? Pois é, foi uma experiência assim, interessante na Chapecoense, embora a gente tenha chegado na final de campeonato estadual e a gente perdeu a final para o Avaí, né? E aí começa todo o problema de um treinador quando perde uma final, né? Eles falam muito na questão do regional, né? Que o regional não vale nunca, é preparar para o brasileiro. Mas quando você perde uma final de estadual, né? A gente perdeu para o Avaí, já começa a ter alguns probleminhas. Mas eu estou só dando essa penteada, eu fiquei pouco tempo lá, mas realmente é um clube assim, diferenciado, né? Tem uma história, né, muito marcante, a questão do acidente. Quando você chega no clube, né, em alguns momentos tudo volta, remete isso, porque eles têm um corredor lá, né, cara, onde tem a foto de todas as pessoas que estavam no voo, né, cara. Então, eu acho que qualquer pessoa que vai na cidade, né, que vai conhecer o estádio, né, gira muito em torno desse acidente, né? Mas assim, mas é um clube que ele passou a ser muito respeitado por isso também. Então, eu me lembro que todas as viagens que a gente tinha para a Chape, que você estava no aeroporto, chegava na cidade, era um clube muito respeitado, né? Por esse fato e por essa história, né? Mas a minha experiência lá, ela acabou sendo uma experiência assim, de pouco tempo, muito em função desse mau resultado no campeonato regional, né, que foi em 2019. Depois eu comecei o Campeonato Brasileiro, e a gente depois na Copa do Brasil teve uma eliminação da Copa do Brasil pelo Corinthians, né, 2 jogos muito fortes com o Corinthians, 2 jogos equilibrados, mas começou o Brasileiro, né, a gente teve uma sequência de resultado negativo e teve a troca, né, mas ali, né, na cidade, principalmente o estádio, né, tem uma atmosfera assim, meio nostálgica, né, realmente com o acontecido do acidente, né? E também tive a oportunidade nesse período de conviver lá com os 3 sobreviventes, né, ex-atletas, né, que foi com o Alan Rusch, né, que é um jogador que nesse trabalho que a gente fala de lançamento, é um jogador que eu ajudei muito na recuperação dele, vai voltar a jogar, e eu fico feliz que ele é grato por isso, né, e ele já deu algumas entrevistas falando sobre isso, né, da continuidade da carreira dele, né, e tive a oportunidade de conviver com o Neto, o zagueiro lá ainda, na tentativa, né, de voltar a jogar, mas não conseguiu, né. Então, assim, essa experiência de conviver ouvir a história dessas pessoas, assim, já sentei, eles já falaram do acidente, foi uma experiência interessante também trabalhar na Chape. Verdade. Obrigado. É triste, é uma passagem bem triste aí, que marcou não só o Brasil, como o mundo inteiro, né? Todo mundo, lógico. Ô, professor, despedindo de você aqui, agradecer imensamente a sua presença aqui. Mais uma live de peso. Obrigado mesmo. Obrigado ao Palma,
ao Rony e ao Thierry. Se eu não tivesse com esses dois, que eu tinha gaguejado. Mas já que eu tô com esses dois aqui, eu me garanti. Ó, primeiramente, Isso porque o Palma não deixa a gente falar. Porque se o Palma deixasse eu falar, velho. Ó, vai Mas, ó, entrar. eu agradeço aí o convite de vocês, né? Prazer aí conversar com você, Rony, com o Paulo, tá? Prazer bom falar nosso. das coisas que a gente gosta, que é futebol, né? E eu me orgulho muito, né, dessa passagem pelo São Paulo. Eu sei, assim, né? Eu tenho a minha consciência do que deu certo e que deu errado no trabalho, mas eu acho que foi um trabalho muito mais positivo do que negativo, né? E obrigado pelo convite. Muito Alisson, obrigado. obrigado aí pela oportunidade. Falar do São Paulo sempre é legal. Rony, sou teu fã e estar com você é legal. Brinco com você porque eu brinco com quem eu gosto e Que eu bom. gosto muito de Lógico. você. Prazer. Você é Obrigado, Paulo. fantástico. E Ney, deixa eu te falar, cara, você é um cara fora da curva, você é um cara diferenciado, é um cara que tem Verdade. um posicionamento muito, muito claro em relação às coisas. E eu acho você muito jovem, você é muito novo, tem muito espaço aqui para um clube aqui no Brasil. Lamento que nos Estados Unidos não tenha possibilidade, porque você já tem vínculos lá e eu creio que você contribuiria para o crescimento e desenvolvimento do esporte lá nos Estados Unidos e seria um mercado, né? E eu fico aqui na torcida para que tudo dê certo para você e que você rapidamente tenha uma proposta boa, porque porcaria tem de monte, então cai fora disso daí, né? E boa sorte aí, torço por você, viu, meu amigo? Obrigado, Paulo. Prazerão falar com você também e conhecê-lo, cara. Muito obrigado pelas palavras. Valeu, meu amigo. E eu gostaria só de, na minha despedida aqui do meu querido Palma, do querido Alisson, obrigado, Alisson, por mais essa oportunidade, e do nosso querido Ney Franco, agradecer ao Ney Franco, né, por ter nos dado o título que nos deu, não é verdade? Por ter feito história no São Paulo Futebol Clube, Boa. porque as glórias que vêm do passado, olha, Ney, você está lá nas glórias que vêm do passado também, e o teu nome está registrado para a posteridade. A gente agradece demais isso. Obrigado, Rony. Obrigado aí pelo reconhecimento. Tenho gratidão pelo clube, gratidão pela torcida, né? E como eu falei anteriormente, né? Esse título do São Paulo no meu currículo, ele valoriza muito, né? E logicamente que, como eu falei anteriormente, eu assim já tive algumas sondagens para retorno esse ano, mas eu estou olhando com muito critério aí, né? Porque o próximo tiro meu tem que ser um tiro acertado para a gente voltar e dar uma contornada na carreira, principalmente aqui dentro do Brasil. Tá? Boa, né? Ô, professor, Maravilha. ó, podem printar. O Ney Franco, ele vai voltar para o São Paulo, vai ser campeão da Libertadores e vai ser campeão mundial com a camisa do São Paulo. Pode printar. Eu senti isso. Eu senti. Agradecer a todos os seguidores que seguiram aí a live com esse professor, com esse cara que sabe. Caramba, eu tô feliz, só isso. Só volto pro São Paulo. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, gente. Felicidade. Um abraço. Fica com Deus.